Essa irmã já foi da luz para os povos um tempo, está ali, né? Me fala o nome da sua mãe. Fátima, irmã Fátima, fica de pé. Vamos receber a irmã Fátima com uma salva de palmas. Glória a Deus. Aleluia. Alguém dá um abraço nela aí perto. A irmã Neceide vai lá, ó. Ah, glória a Deus, né? Agora está competindo duas ali. Enquanto ela está recebendo um abraço, tem mais alguém que está nos visitando que eu não vi? Não? Está tudo tranquilo? DJ, Cristiano e Eliandra, vocês subiram bastante meu conceito, vi vocês visitando a irmã Diva, a minha intercessora, obrigado, tá? Glória a Deus por isso, né? Então quem trabalha nessa igreja sempre é reconhecido. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus na vida desse casal. Foi lá visitar a Diva, que fez cirurgia de vesícula, né? Tem também a equipe de visitas, que é liderado pela Dilamar e pela pastora Neceide, que a Dilamar está para Goiânia, tem muita gente viajando, a igreja está mais vazia, mas está em dias, né? Está em dias a visita, Miriam está tendo em dia, Rosana está em dias visitas, glória a Deus, que bom, que bênção, Deus abençoe vocês, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 3, hoje vai ter o sorteio de um negócio do louvor. Vai ter hoje esse sorteio? Cadê o pessoal do louvor? Vai sortear aqui na frente, que todo mundo vendo. Fazer uma live. Tá bom então, obrigado. Glória a Deus, vai fazer uma... Ainda tem para vender, né? Me cercou ali fazendo uma cara de pidão, né? O Luquinhas. E aí eu comprei do Luquinha mais 2. Pastor, falta só 6 para mim terminar aqui. Aí eu comprei mais 2 dele. Ajudem aí essa galera. Toda essa verba vai ser revestida para o Ministério de Louvor. Eles vão ver o que está precisando e eles tiverem essa iniciativa e vão usar esse recurso para comprar algo para o louvor, para abençoar ainda mais esse louvor abençoado que Deus tem nos dado. Amém? Glória. Então, no final você pode procurar os meninos ainda, antes da live acontecer. Nós estamos estudando o livro de Jonas, estamos no mês da intimidade. Mês de julho é o mês da intimidade, esse é o tema do mês de julho. E hoje nós vamos falar sobre, podemos ter vários temas ao capítulo 3 de Jonas, né? Deus da segunda chance, o Deus do arrependimento. Até aqui fala que Deus arrependeu, né? Como que Deus arrepende se Ele é imutável, se Ele sabe de todas as coisas, né? É só uma palavra que eu não sei dizer para os irmãos, para que eu e você, como seres humanos, possamos compreender o amor de Deus, né? Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Então Deus nunca se arrepende do que Ele faz, porque Ele já sabe de todas as coisas. Isso aqui é só uma palavra para aproximar dos sentimentos humanos, né? Dos sentimentos que eu e você possamos compreender. Mas vamos ler a partir do versículo 1, os meninos coloquem aí para nós. Jonas, são 10 versículos, a partir do versículo 1, Jonas capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi, diferente do capítulo 1, né? E que ele levantou, se dispôs para ir ao contrário. Aqui está dizendo que ele se levantou e foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Olha aqui, olha a pregação curtinha de Jonas, e dizia, ainda uma palavra, 40 dias, 3 palavras, e Nínive, 4 palavras, será 5, subvertida ou destruída, 6 palavras. É isso? 6 palavras. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco,
e desde o maior até o menor, você pode colocar aqui do mais importante ao mais simples, né, de um cargo do governo, ou fazendeiro, empresário mais importante, até os mais humildes, ou você pode colocar dos mais velhos à criança mais nova, de peito. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Olha que foi uma coisa que começou no meio do povo. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, que era não um pano feito de saco, meus irmãos, mas uma roupa que significava humilhação. Assentou-se sobre cinza e fez-se proclamar e divulgar em Nínive por mandato do rei e seus grandes. Nenhum homem, nem animal, nem bois, nem ovelha provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, né? Um jejum aí provavelmente 24 horas, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais, e proclamaram fortemente a Deus, e clamaram fortemente a Deus, e se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Deixa eu falar dessa violência. Os ninivitas assírios eram uma grande potência que estava surgindo na época, provavelmente a maior potência. A capital, né, estou sabendo agora, a capital dos assírios era Nínive, e eles eram cruéis, eles não deixavam, vamos dizer assim, escravos de guerra, né, prisioneiros de guerra. Então eles costumavam empilhar na porta das cidades que eles conquistavam a cabeça dos seus moradores. Eles tiravam a pele e penduravam a pessoa sem pele, para as pessoas verem que eles eram cruéis. Eles enfincavam, atravessavam a pessoa como se fosse um churrasquinho, um espeto de fora a fora, e colocavam ela assando no sol. Então eles eram muito maldosos. Augusto de Nicodemos fala que um livro que ele leu quando era criança mostra um guerreiro assírio com o pé no pescoço de dos seus adversários sendo vencido, tirando a própria língua com a mão. Então eles eram muito maldosos, ao ponto que a maldade deles chegou até Deus, que Deus, notou essa maldade. E aí o versículo 9, o rei e o povo disseram, olha aqui, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria e não fez. Feche seus olhos. Ministra sobre nós, Espírito Santo, nessa noite. Fala com cada um de nós segundo a necessidade do maná que cada um tem nessa noite. Cada um tem uma necessidade, cada um tem, o Senhor tem um propósito na vida de cada um. Que cada um de nós possamos ouvir da Tua palavra e possamos alimentar dessa palavra no nome e na autoridade do nosso Senhor Jesus. Então nós percebemos aqui que o tema adequado seria o Deus da segunda chance, né? Se nós olharmos a história bíblica, nós percebemos essa segunda chance na vida de muitos homens. Podemos citar aqui alguns homens de cor, até você pode lembrar alguns homens aí. Moisés, que matou um soldado egípcio e fugiu para o deserto, pensando que a situação dele como libertador do povo tinha terminado, e Deus aparece para ele numa sarça ardente, e ele tem uma segunda oportunidade. Quando nós olhamos para Jacó, que engana o irmão, engana o pai, foge, engana o tio Labão, e aos 92 anos tem um Peniel com Deus, tem um encontro com Deus, e Deus dá a ele uma outra oportunidade. Nós vemos a história do rei Davi, que ficou de bobeira enquanto o seu exército estava para a batalha, e nesse dia de folga, de bobeira, observando uma mulher tomar banho, adulterou, mentiu, matou o marido dessa mulher, teve um filho com ela, e Deus também o perdoou, porque tinha um coração ensinável. O próprio profeta Natan disse, você não vai morrer, mas a criança como consequência do pecado, porque Deus te perdoou. Quando nós vemos para o Novo Testamento, nós temos a história de um dos discípulos
bem atuantes, né? Principalmente quando Jesus estava andando com ele aqui na terra, o Pedrão, que blasfemou, negou Jesus 3 vezes, falou um monte de coisa, e Jesus teve que caminhar com ele e dizer: tu me amas, tu me amas, tu me amas, dando a ele uma segunda chance. Quando nós voltamos para o livro de Jonas, nós olhamos aqui no versículo 1, do capítulo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, versículo 3, mas para fugir da presença do Senhor. E aqui ele tem uma outra oportunidade. Talvez eu e você precisamos de uma outra oportunidade. Deus começa, veio a palavra do Senhor segunda vez. Sabe, para dizer para você e para mim que esse Deus é o Deus da oportunidade. Sempre nós vamos ter mais uma chance. Quero dizer para você que nesses dias, conversando com discípulos, com irmãos, aconselhando, eu tenho visto muita coisa acontecendo, e eu creio que esse Deus da segunda chance está operando no nosso meio. Conversando com um empresário que diz: pastor, olha, faço tudo do bom e do melhor, cuido bem dos meus funcionários, olha as situações que eu estou vivendo, né? Se nós olharmos o natural, como na vida de Jó, não havia nenhuma condição para Jó passar o que passou, perder 10 filhos, perder os bens todos, perder a saúde, né? Da mesma forma, olhando para esse empresário, e creio que Deus está no controle de todas as coisas, no nosso meio, irmãos, recomeçando, comprando, do parente próximo a empresa, recomeçando a empresa. Vemos, chegar para mim em lágrimas, esposos dizendo: pastor, me ajuda, eu não quero, destruir meu casamento, eu não quero perder meu casamento, eu quero que o Senhor me ajude a voltar para os caminhos do Senhor. Nós temos visto muitas coisas acontecerem, meus irmãos, muitas coisas que Deus está fazendo no nosso meio, expectativa de alguns dias aqui viajar para a casa da mamãe, depois de orar tanto tempo, depois de ver a família aí tantas vezes e não poder ir, agora Deus preparou uma oportunidade. Então, sim, vemos Deus operando milagres no nosso meio, vemos Deus restaurando famílias, vemos irmãos me ligar, falar: bispo, alguém visitar minha esposa, ela não está muito feliz hoje, eu estou preocupado, o maridão preocupado com a esposa, isso é maravilhoso. E eu queria que a gente orasse a esse Deus da segunda chance. Talvez você tenha alguma questão aí agora, vamos parar a nossa palavra, o que eu estou falando aqui agora, e eu queria ter um momento de nós orarmos, de você colocar diante de Deus o seu problema. E eu quero dizer para você que veio pela segunda vez a palavra do Senhor a Jonas, e esse Deus da segunda chance vai visitar você aqui. Talvez você está tendo algum problema com o seu filho, talvez você, como nós contamos uma história trágica aqui, nós oramos para essa família, que não é uma lenda não, aconteceu na nossa cidade, bom Jesus, Deus tenha misericórdia da nossa cidade, vamos orar pela nossa cidade, queremos ter notícias boas, crescer, prosperar, ter muitas coisas positivas na nossa cidade, amém, igreja? E eu queria te convidar agora, queria que ele pusesse uma música para mim, queria te convidar, de pé, sentado, ajoelhado, nós clamamos ao Deus da segunda chance, pela nossa família, talvez pela luta que você tem de recomeçar algumas coisas na sua vida, a empresa, passando por situações que vejo irmãos tristes, e dói no meu coração, porque eu não posso fazer mais nada do que orar, mas acho que a oração é a nossa maior arma, não é verdade? Então tem assim tantas situações de enfermidades, que nós estamos ouvindo de Deus está curando, Deus vai continuar curando, irmã Nesseide, e o resultado da biópsia não deu nada, porque Deus ainda tem a senhora para viver ainda como pastor aqui nesse ministério, muitos anos ainda servindo ao Senhor. Coloque aí o casamento do seu filho, da sua filha, coloque seu filho, coloque a sua empresa, coloque a sua história. Se você quiser ajoelhar, pode ficar à vontade, se quiser ficar de pé, se quiser ficar sentado. Mas eu queria que você clamasse ao Deus da segunda chance agora. Talvez você precisa ter alguém que você criou, seu filho, sua filha, que hoje você criou dentro da igreja, irmã Fátima? E hoje está fora. Hoje não está. Você criou com tanto amor, vamos orar por pessoas que nós amamos, vamos orar, falar: Deus, o Senhor é o Deus da segunda chance, para minha família também, intercessores, estou vendo a pastora andar sozinha, comece a andar, pastores, a bispa, comece a clamar ao Senhor,
Começa a falar com Deus agora. Oh Deus, o Senhor é o Deus da segunda chance. Quantas lágrimas de mães, de pais, Senhor. Quantas lágrimas de filhos. Quantas lágrimas do empresário que é fiel ao Senhor. Derrama da tua glória nesse lugar. Quantos filhos, como o caso da Maria Raimunda, tem orado para recuperar e outros filhos têm destruído, mas em nome de Jesus, visita-nos nessa noite. Como Deus da segunda chance, como Deus Todo-Poderoso, vai sobre a vida dos jovens, vai sobre esse casamento, Senhor, esse marido que está encantado com a internet, adulterando pelas redes sociais, Pai, levanta um mover nessa igreja, opera um milagre nesse lugar. Oh Deus, o Senhor é o Deus da segunda chance, que visitou Jonas, visita-nos também, o Deus que visitou Jacó, Pedrão, Senhor, visita-nos. Oh Espírito Santo, Deus que visitou Pedro, matador de crentes, Senhor, visita nós nessa noite com o teu poder, com a tua glória. Visita-nos, Senhor, e restaura-nos como povo de Deus. Visita a nossa família, visita essa pessoa que o nome está sendo citado para o Senhor agora, o clamor que essa casa está levantando. Oh Espírito Santo, tem liberdade nesse lugar. Vai operando aqui agora, vai perdoando os nossos pecados, Senhor. Pessoas pedindo perdão pelo pecado, a esposa que está aqui e o filho não está, e o marido não veio, o marido que veio, Senhor, eu não sei, mas vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Líderes de célula também me ajudem, líderes de ministérios, comece a andar, comece a orar, comece a falar para Deus, vim varrendo nessa igreja agora, todo mal, toda dificuldade, vem operando, vem restaurando o caráter, vem tirando o opróbrio, vem tirando o pecado oculto, o vício do pecado, vem removendo dos nossos corações, vem visitando essa família, esse lar, trazendo paz, tirando a briga, tirando a miséria, Senhor, enchendo a despensa, trazendo o emprego, em nome do Senhor Jesus, restaurando a vida financeira, restaurando a paz. Essa pessoa com insônia, essa pessoa com problema de depressão, com ansiedade, vem visitar nessa hora, vem operando agora nessa hora, vem visitando esse jovem, essa moça encantada, esse rapaz, Senhor, vem visitando esse pai, essa mãe, esse avô, essa avó, Senhor, vem nesse lugar, vem com o teu poder, Deus da segunda chance, Deus da misericórdia, Deus da graça, Deus do amor, ágape, vem operando, vem nos lavando, vem tirando toda dúvida, Senhor, esse homem, essa mulher, que está entrando nesse caminho que ele sabe que é caminho de morte, caminho de dor, vem visitando o seu Domingos, lá em Goiânia, vem operando, Senhor, vem com a tua glória, vem com a tua graça, Senhor, vem visitando esse pai que a família está aqui, ele está alcoolizado em casa. Deus, nós não desistimos porque o Senhor não desiste de nós. Nós não desistimos dos nossos familiares. Nós não desistimos, Senhor, das pessoas que nós amamos, porque sabemos que primeiro o Senhor não desiste. Oh Deus Todo-Poderoso, oh Espírito Santo, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, é o teu povo. Estamos clamando ao Senhor, estamos aqui, Senhor, fala para nós. Veio pela segunda vez a chance, veio pela segunda vez, Senhor, eu sinto unção nesse lugar, eu sinto graça nesse lugar, eu sinto que o Senhor está operando milagres aqui nessa noite, Senhor, oh Deus, não porque o Senhor é obrigado, não porque eu estou dizendo, mas porque o Senhor, oh Deus, está vindo e sentindo como o Senhor sentiu em Nínive, um povo arrependido, eu sei que o Senhor está sentindo agora, Senhor, um povo arrependido, arrependimento, vem restaurar esse ministério, vem restaurar, Senhor, ó Deus, essa vida financeira, vem trazer direção a essa família que está perdida, essa vida, essa avó, essa mãe, esse pai, esse filho, essa criança, vem operando, Senhor, vem operando, vem consolidando os milagres que o Senhor já está fazendo, venha confirmando no coração, traz paz,
O árbitro é a paz. Traz paz, traz paz. Pessoas que talvez hoje, ontem, tiveram decepção de estarem esperançosos sobre algumas coisas que aparentemente não tem volta mais. Traz paz nesse coração. Fala que o Senhor está no controle de todas as coisas, que a vida dele, que a vida dela está no controle do Senhor. E não há nada que ninguém possa fazer, nada que o homem possa fazer, nada que os poderosos possam fazer, que possa impedir o seu propósito de se cumprir sobre a terra, de se cumprir nessa casa, nessa família, nessa vida. Em nome de Jesus. Toda honra e glória ao teu Santo Espírito Santo. Toda honra e glória ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Te louvamos e te adoramos pela resposta. Te louvamos e te adoramos pelos milagres que o Senhor está fazendo nessa hora e nos abençoando. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. No primeiro capítulo vemos um homem rancoroso, egoísta. Podemos comparar uma igreja que quer selecionar quem pode e quem não pode ser salvo. E esse homem arrogante, egoísta, soberbo, é lançado ao mar. E a misericórdia de Deus o alcança, porque enquanto ele estava descendo, se nós lemos o capítulo 2, quando ele está descendo para as profundezas, nós percebemos um arrependimento no coração dele. E Deus vem com a sua graça através de um grande peixe, uma cachalote, um tubarão-baleia, um peixe que Deus preparou para aquele momento, e engole Jonas. E Jonas tem 3 dias e 3 noites dentro de um ventre de um peixe, que não é o juízo, mas que é a misericórdia, para ele refletir sobre as suas atuações, sobre o seu coração. E esse homem, ele é vomitado, provavelmente na mesma praia de Jope, onde ele pegou o navio para Tarsis, e ele tem que andar 800 quilômetros de camelo, a pé, no deserto, para chegar até a cidade de Nínive. E eu quero dizer para vocês que algumas coisas parecem absurdo. Eu vou falar para vocês o que era Nínive naquela época. A dimensão de Nínive, fala que o raio de Nínive era de 100 quilômetros. Eu fiquei abismado, assustado, mas os historiadores que falam que o meio de Nínive, até qualquer ponta da cidade de Nínive, como se fosse um círculo, tinha 100 quilômetros de distância, de extensão até chegar no final. Não que era uma cidade, parece que completa, havia cidades satélites em volta que formava essa grande cidade que era a capital dos assírios, que era chamada de Nínive. Havia uma influência comercial, uma influência política, era uma grande nação que estava surgindo. Então dizem que lá no capítulo 4, versículo 11, que diz que era mais ou menos 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, eram simplesmente as crianças, que era uma cidade que tinha mais ou menos de 500 a 600 mil pessoas. Quando nós olhamos a grandiosidade da cidade, nós percebemos que lá em Pentecostes, que converteu quase 3 mil pessoas com o Espírito Santo, tomando o Pedrão, cheio do Espírito, cheio da graça, o primeiro evangelismo ali, feito por Pedrão, é insignificante perto de uma cidade, seja ela de 120 mil habitantes, ou de 500 a 600 mil habitantes. Olha que conversão em massa de uma cidade, uma conversão praticamente nacional aconteceu naquele lugar ali, algo fabuloso aconteceu, que nossa liderança política se levante homens que possam proclamar jejuns e oração para essa nação brasileira, amém, meus irmãos? Para que nós possamos ter um mover do Espírito Santo sobre toda a nossa nação. E ele, ao ser vomitado ali, ele fala para Deus aqui, ele recebe a segunda chance, e veio a palavra do Senhor veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, ele tinha que proclamar, ninivitas, daqui 40 dias vocês serão destruídos. Nós percebemos que Jonas não tinha lágrimas nos olhos, nós percebemos que Jonas não estava quebrantado, porque na realidade Jonas queria que eles não se convertessem, eram inimigos políticos, era uma nação inimiga de Israel. Jonas era um profeta do reino do norte, era uma potência que estava surgindo, já tinham matado muitos patrícios, muitos conterrâneos de Jonas, já tinham tomado algumas cidades do reino do norte, onde
a capital era Samaria. Então já tinham feito muito mal, então Jonas não queria a conversão deles. Então Jonas prega, sabe, uma palavra de juízo sem arrependimento. Perdão, sem quebrantamento, sem lágrimas nos olhos. Eu creio que eu e você, quando pregamos uma palavra de juízo, tem que haver amor no nosso coração. Não havia amor no coração daquele homem. Ele estava ali simplesmente obedecendo a palavra de Deus. Mas alguns historiadores dizem que algo precedeu a história de Jonas, na caminhada dele para Nínive, a história dele pelo caminho que ele ia contando, o que ele ia fazer, precedeu ele àquela grande cidade, a capital dos assírios. E quando ele entrou na cidade, começou a proclamar, e que as pessoas olharam para ele, porque há um outro objeto de especulação dos historiadores, dizendo que os sucos gástricos daquele grande peixe, seja ele qual for, corroeu, e que Jonas tinha marcas no corpo dele, na pele dele, visível, para as pessoas entenderem que ele passou por aquela experiência, que não era balela, que não era uma mera história da carochinha, né? Uma lenda. Então quando ele entrou e que ele viram Jonas, né? Que a história dele foi antes, chegou na cidade antes dele, que ele começou a proclamar a cidade, caminho de um dia, aquela notícia já se espalhou, e não precisou, olha para você ver, né? Não precisou de Deus fazer grandes sinais, simplesmente Ele estar ali era o sinal que aquela palavra era verdade. E mesmo ele pregando sem amor, mesmo ele pregando sem a misericórdia de Deus, mesmo ele, sabe, que foi alvo da misericórdia, nós somos alvos da misericórdia. Por isso que lá no capítulo de Mateus, capítulo 18, que um grande rei sai para acertar a conta, que Pedro um pouco antes pergunta, quantas vezes que meu irmão pecar quanto a mim eu devo perdoar? 7 vezes. Aí Jesus fala, não digo 7, mas 70 vezes 7. Jesus estava dizendo, não faz conta quantas vezes você precisa de perdoar. Perdoe, né? Somos alvos dessa graça. Aí o rei perdoa uma dívida de 10.000 talentos, 10.000 quilos de prata, sabe, daquele homem que pega e prende um conservo, alguém do seu nível, prende porque devia 100 denários, e aí Deus fala que se nós não perdoarmos, será liberado contra a nossa vida verdugos, demônios atormentadores. Muitas vezes nós somos alvos dessa graça, muitas vezes Deus nos tirou lá das drogas, lá da prostituição, lá da miséria. Deus tem transformado a nossa vida de glória em glória, de fé em fé, porque seremos transformados até a volta do Senhor Jesus, né? Quem você era antes, quem você é hoje, de onde Deus te tirou, o que Deus fez na sua vida, Deus restaurou sua família, casamento, Deus tem operado muitos milagres, e muitas vezes nós não temos misericórdia com o nosso próximo, aquele vizinho que põe um som alto, que liga o som do carro alto, né, altas horas da noite, ele não merece ser salvo, aquele que fez que me causou dano para minha família, não merece salvação. Então Jonas estava entrando na cidade com esse coração, e tinha passado pela graça de Deus, tinha recebido a misericórdia de Deus ali no fundo do mar, um peixe o engoliu. Ele teve tempo de refletir sobre a sua vida, sobre as suas atitudes, né? Por 3 dias e 3 noites. Quanto tempo você tem aí tem refletido sobre a sua vida? Sabe, se você tem estado na presença de Deus, esteja impregnado com essa vida de Deus. Se conforme com Ele, que é o seu modelo, como diz o apóstolo Paulo, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Ele é o seu modelo, Ele é quem você deve imitar. É claro que nós nunca vamos chegar à plenitude dele nessa vida, mas busque, sabe, cada dia está melhor, cada dia ter um coração mais ensinável, mais tratável. E Jonas ali durante um dia inteiro proclamando, daqui 40 dias, e dentro do coração dele ele estava torcendo para isso, né? Essa cidade vai ser destruída, subvertida, vai ser destruído tudo, vai acabar tudo. E as pessoas ali começaram a jejuar, começaram a clamar, viram a fisionomia, a história dele o precedia, todos estavam sabendo que um peixe havia o engolido, que ele tinha sido vomitado na praia, e assim, né,
toda aquela história estava ali, aquelas pessoas começaram a mover, e essa história chegou ao coração do rei, que proclamou oficialmente um jejum, né? Humilhação desde menor até o maior, o mais importante ao mais simples empregado daquela cidade, né? Aos animais também, a dos mais velhos, aos mais recém-nascidos, tinham que entrar nesse decreto real, né? E era algo que eu quero dizer para você que muitas vezes você está vivendo isso, porque com certeza o rei sempre perguntava para os seus oficiais ali, né? Para os seus conselheiros, quantos dias falta? Será que Deus está ouvindo nossa oração? Vamos jejuar de novo? Vamos em praça pública, todo mundo de joelho clamar? Você pode ter certeza, enquanto Jonas saiu da cidade e se colocou do lado de fora, porque ele queria ver o sucesso, né, da destruição, Deus estava operando no coração daquelas pessoas. Que Deus quebrante seu coração também nesses dias. Que Deus quebrante você nesses dias para que você volte, né? Que você volte ao primeiro amor, volte a ter prazer em orar, a ter prazer em ler a palavra, amém? Glória a Deus. Que você volte a esse primeiro amor em nome de Jesus, que você, sabe, não deixe um evangelho contaminado. Quando nós lemos lá dentro do Sermão da Montanha, né, diz que nós somos o sal dessa terra, nós somos a luz desse mundo, mas se o sal vier a ser insípido, o sal é um elemento químico que não perde o sabor, meus irmãos. Mas o que estava dizendo ali? Deus estava dizendo, Jesus estava ali no sermão dele, não se contamine com as coisas desse mundo. Você quer aprender algumas coisas aí desse mundo, amém, mas não deixe isso contaminar o evangelho do nosso Senhor Jesus. A hora que nós olhamos hoje para a realidade do mundo, sabe, eu não estou aqui acusando o dedo, não estou aqui apontando para ninguém, meus irmãos. Você é livre no Senhor Jesus, e não sou eu que transforma a sua vida, é Ele que te salvou. Não morri na cruz por você, mas existem pessoas hoje, porque está tudo liberado, né? Não é bem assim. Tem muitos pastores, muitos evangélicos de linha de frente que têm adega em casa. As coisas estão mudando. A liberdade, a libertinagem tem tomado, sabe, os caminhos do Senhor. Não, meu irmão, você está aqui, bispo, ainda tem algum problema nessa, você quer ser liberto, o Senhor vai te libertar, meu irmão. Você está no lugar certo, o Senhor vai tirar da sua vida, não o bispo listo, mas Deus vai tirar da sua vida tudo aquilo que Ele acha que tem que ser removido. É Ele que remove, porque se Ele remover, Ele ocupa o lugar, e você nunca vai sentir falta daquilo que você removeu por causa dEle, amém? Seja o que for da sua vida, entregue para o Senhor, fala, Senhor, isso que eu faço não agrada o Senhor, se eu tenho liberdade de remover. Agora, se você remover como religioso, vou tirar isso aqui porque o bispo vai agradar o bispo, amanhã você volta a fazer. Mas se o Espírito Santo agir na sua vida, é para a eternidade, porque Ele vai ocupar o lugar daquilo que te dava prazer, e Ele vai te dar o prazer que você quer receber, amém? E sabe, aquele povo estava clamando a misericórdia de Deus, e eu e você precisamos nesses dias, nós precisamos de clamar a misericórdia do Senhor, como nós precisamos clamar que a misericórdia dEle venha para a igreja, para que nós possamos frutificar, para que onde você chegar, você seja esse sal, que não é misturado, onde você chegar, você chegue como uma luz, que é a luz do mundo, que brilha através de você, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que as pessoas, onde você estiver, seja no trabalho, lá na usina, lá na prefeitura, lá dentro da sala de aula, não sei onde você vai estar, que você esteja lá como um sinal da vida desse Deus maravilhoso. E quando olharem para a vida sua transformada, e quando olharem para a sua fé, eles vão dizer, não tem como esse Deus não existir, porque eu conheci essa pessoa, olha como ela é hoje, olha, né, como diz Thales Roberto, olha que Deus fez, né? Ele não põe a cara assim para frente, o negão, olha o que Deus fez na minha vida, olha como Ele me transformou. E Deus tem essa liberdade de transformar você, amém? De mudar a sua história, a sua vida, glória a Deus. E aí nós vemos que ia chegando o tempo, ia chegando os 40 dias, até o momento que aqui Deus falou que viu arrependimento. Sabe, que Deus viu aquela transformação, que Deus veja o seu arrependimento, que Deus veja a sua transformação, que Deus veja a sua motivação. Meu irmão, não tem jeito. Esses dias eu estava orando e falando, Senhor, os meus defeitos, sabe, o Espírito Santo falou assim, você é ser humano, eu não amo você por causa da sua perfeição, né? Você não vai ser perfeito, sabe, como você deseja ser perfeito aqui nessa terra. Meus irmãos, não pense que Deus te ama mais ou te ama menos. Deus te ama, o amor de Deus já foi provado na cruz do Calvário, e não tem como Ele voltar esse amor. Deus amou você de tal maneira, que Ele entregou o Filho para morrer na cruz do Calvário, para que todo que nele crê, olha que amor maravilhoso, olha que Deus misericordioso.
Ô Jonas, olha, você está aí preocupado com uma plantinha. Capítulo 4, próximo capítulo nós vamos estudar aqui. Sabe que você não semeou, você não regou, cresceu, na noite nasceu, na outra noite morreu. E eu não posso ter misericórdia. Jonas, larga de ser hipócrita. Igreja, para mim também, vamos deixar de sermos hipócritas, que muitas vezes nós estamos querendo que Deus faça do nosso jeito. Misericórdia se nós fôssemos deuses. Graças que é só Ele, no seu imenso amor, soberania, que governa todas as coisas, até a sua vida. Tudo que você está passando na sua vida, que você passa é didático, é para te ensinar a melhorar a cada dia. Por isso que você ainda está aqui nessa terra, para você melhorar a cada dia e que o Evangelho seja pregado através da sua vida. E chega um momento que Deus vê o arrependimento genuíno de uma nação, meu irmão, de uma cidade, seja ela de 120 mil pessoas, ou seja ela de 600 mil pessoas, uma cidade inteira tocou o coração de Deus, sabe, que eu e você possamos tocar o coração de Deus, que o nosso lar, que a nossa família possa tocar o coração de Deus, para que Ele, sabe, na sua soberania, sabendo tudo que vai acontecer, possa nos abençoar, que haja um coração contrito e quebrantado aí dentro do seu peito, que haja um espírito contrito e quebrantado. Ele não resiste um coração contrito e quebrantado, diz o salmista. Deus não resiste o seu coração mole, sabe, eu quero que você nessa noite, deixe isso entrar no seu coração, amém meu irmão? Vamos deixar isso entrar no nosso coração, sabe, para que Deus, Ele mude a nossa história, a nossa realidade. E seja qual for a aflição, qual a luta, qual o que você está vivendo, porque muitas vezes você fala assim, olha, eu tenho um problema, o meu problema é o mais sério aqui. Aí nós oramos por uma família que nós oramos aqui no começo. Aí você percebe, o meu problema, sabe, é tão pequeno em relação ao que está acontecendo na nossa sociedade em volta, na nossa comunidade em volta. Meu problema é tão insignificante quando nós olhamos e vendo o que está acontecendo à nossa volta. Sabe, Jonas, ele estava pregando com o coração, sabe, que não viva uma vida cristã emburrado. Seu sorriso, meu irmão, cura. O seu sorriso salva vidas. Sabe, o seu abraço, a sua presença, ela tem que trazer a glória do Senhor. Não faça parte, como diz o Salmo 1, né, da roda dos escarnecedores. Não se detenha no caminho dos pecadores. Não se assente nessa roda. Sabe, meu irmão, abra o seu coração, que você está aqui na terra para ser instrumento de vida. Sabe, para as pessoas olharem para você e ver que as suas folhas não murcham, que no tempo certo você dá o fruto, sabe, onde você põe as mãos prospera, sabe, você precisa que as pessoas vejam a sua alegria, seja em qualquer situação, em qualquer tempo, você é alegre, como nós usamos o texto, fazer de todo o coração, não para homens, mas para Deus. A situação lá do meu emprego não é tão boa, mas meu irmão, faça para Deus. O meu patrão é tranqueira, meu funcionário, mas faça para o Senhor, faça para Deus, em nome de Jesus, amém? Sabe, a sua esposa, sabe, faça, o maridão ainda precisa se converter, ainda tem demônios dentro dele que precisam ser expulsos, que controlam a vida. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra demônios, principados e potestades, né, desse mundo maligno, e nós estamos aqui para reverter essa situação. Você é um canal de bênção. Você é para expulsar demônios do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, aonde tem demônios, sabe, que tem governado a vida deles, é para você remover com a sua vida, com o seu amor, com a sua perseverança, com sua determinação em mudar essa história. Nós estamos aqui para mudar a história da humanidade. A Deus, através de nós, através da igreja, fazer diferença em Bom Jesus, fazer diferença no Brasil, fazer diferença no mundo. Glória a Deus. Eu queria convidar você para ficar de pé. Sabia que você tem um sinal? Talvez você não tenha a pele esbranquiçada, corroída pelos sucos gástricos, estou falando certo? De estômago de um grande peixe, mais um pouquinho. Talvez você não tenha sinais aparentes aí, né? A pele esbranquiçada, o cabelo, não sei o que aconteceu com Jonas, mas você tem um sinal de vida. A vida em você, a unção, a graça em você. A graça tem que se manifestar através de você. Como que a humanidade vai conhecer a graça de Deus?
intercessores e pastores começam a andar, minha esposa. Sabe, eu queria que você agora falasse: Senhor, eu sou alguém marcado, há um sinal na minha existência, eu sou alguém que as pessoas ao me verem vai ver que eu sou um crente de verdade. Meu irmão, não seja um crente legalista, não seja um crente acusador como Jonas. Realmente, presta atenção antes de você fechar os olhos para orar. Existe um evangelho aí que é pregado, o Joãozinho pecou, né? Vem para cá, não, é porque eu pequei, eu estou envergonhado. Não, Deus te ama do jeito que você é, e não leva a pessoa a arrependimento, não. A genuína conversão, ela passa primeiro pelo genuíno arrependimento, e o arrependimento é metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de pensamento. Você pode ser atraído para a igreja pelo amor de Jesus, você pode ter o carro-chefe, o amor de Jesus, mas a pessoa com quem você está falando, ela precisa de se arrepender, ela precisa de entender que o arrependimento vai gerar nela um novo nascimento, porque tem pessoas que estão atraídas para a igreja, e nós temos pregado um evangelho uma super graça, né? Uma água com açúcar, aí as pessoas estão aqui dentro da igreja, não precisa de mudar não precisa deixar amante, não precisa deixar as redes sociais, não precisa deixar essa pornografia, não precisa deixar isso na minha vida, esse vício, não, meu irmão, você precisa vir para Jesus, sabe, mas a primeira característica sua seja o arrependimento. Eu estou arrependido dessas práticas que eu tenho. Enquanto não houver arrependimento, mudança de mente, mudança de atitude, uma metanoia, uma metamorfose que transforma a largata sem beleza nenhuma, um bicho asqueroso, em uma bela borboleta, sabe, não há vida. Sabe, se você está aqui, hoje Deus quer o primeiro, você saiba que Ele está aqui para te receber, não para te acusar, não para te arrebentar. Sabe, quando Deus dá a segunda chance para Jonas, Ele fala: Jonas, espera aí, falei para você lá no primeiro capítulo, você fugiu, tive que jogar você dentro do mar, tudo no meu comando, o mar me obedecendo, os marinheiros me obedecendo, o vento me obedecendo, a baleia me obedecendo, a planta me obedecendo, o verme me obedecendo, tudo menos você me obedecendo. Agora, estou te dando a chance aqui agora, acorda, rapaz. Não, Deus não fez isso com Jonas. Deus nem falou do pecado de Jonas. Sabe, Deus não está aqui. O filho pródigo, quando ele volta: Pai, pequei contra os céus, pequei diante de Deus, pequei contra o Senhor. Oi. Primeiro aquele abraço gostoso, amor do pai. Traga a melhor roupa, traga a sandália, traga um anel. Meu filho não é escravo, meu filho é abençoado. Sabe, por quê? Porque já tinha arrependimento no coração do filho pródigo. Vem para Deus, vem nessa noite para o Senhor. Tenho aqui uma parte do altar aqui, do púlpito, para você ficar à vontade, ou aí mesmo. Vem para o Senhor.